Amém, gente. Hoje a gente está seguindo aqui para o episódio 6 da nossa série em João, Evangelho em Carne. E o texto que a gente vai ler hoje é o capítulo 12. A gente vai ler dos versículos 12 ao 19. Então você pega a sua Bíblia, deixa ela aberta. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos traga revelação, não nova, mas a revelação mesmo que salta as letras aí do texto bíblico e que possa adentrar o nosso coração com muita profundidade. Que não seja um sermão técnico, não seja uma exposição onde conteúdo está sendo colocado para fora, mas que seja o próprio Espírito de Deus falando profundamente aos nossos corações. Então você abre a sua Bíblia aí, capítulo 12 do Evangelho de João. A gente vai ler dos versículos 12 ao 19. Essa porção aqui, né, que a gente vai ler, expor, pensar, refletir, que hoje ela marca um novo momento dentro do texto, né, dentro dessa narrativa aí de João. É um momento onde há uma tensão apresentada, né? A tensão está ficando cada vez mais nítida, né? A situação está ficando cada vez mais tensa. E isso a gente sabe o porquê, e a gente sabe que essa tensão ela é importante para a história do ministério de Jesus. Então vamos ler aqui. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida aqui nesse momento, Pai. Deus, que ela seja expressa aqui, Pai, de maneira profunda, Pai. Eu peço que o teu Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, Pai. E que a gente possa sair daqui com o nosso coração quebrantado diante da verdade da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema que eu escolhi para o nosso sermão de hoje foi um caminho de afeição. Você deve ter visto lá na arte, né, do Instagram. E eu queria direcionar aqui esse nosso tempo aqui para o entendimento do que seja um verdadeiro caminho de afeição baseado no caminho da cruz, certo? Um caminho de afeição baseado no caminho da cruz. Primeira coisa que eu queria deixar aqui registrado para nós, e que isso possa enfaticamente, né, tocar profundamente o nosso coração, é que um verdadeiro caminho de afeição é um caminho para a cruz. É um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Um caminho de afeição é um caminho que revela aquilo que nós naturalmente não conseguimos considerar como algo afetivo, algo positivo, algo maravilhoso, algo apreciativo, certo? Então essa é a primeira coisa que nós devemos pensar aqui hoje e que deve martelar na nossa mente e no nosso coração. Um verdadeiro caminho de afeição é um caminho para a cruz. Sempre será um caminho para a cruz. Se a gente for parar para pensar, o sentimento de afeição, ele é, na verdade, uma inclinação desejosa por um ato de louvor, por um ato de elogio, por um ato de devoção, certo? E um dos grandes pilares que
para se seguir a Cristo, para se considerar um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, um dos grandes pilares que caracteriza um seguidor de Cristo, vamos dizer assim, é ter uma consciência afetiva de louvor, é ter uma consciência afetiva de cântico, de adoração. E a gente sabe muito bem que isso está para além daquilo que nós podemos expressar corporeamente nas nossas celebrações, nos nossos cultos. Mas ter uma vida dedicada a expressar a nossa adoração ao Senhor é algo muito mais profundo. E é algo que está totalmente banalizado no nosso meio. É tanto que já passou pela nossa mente sentir algo mais profundo quando a gente ouvia esse tipo de chamado. Nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de devoção ao Senhor. Já passou por nós um sentimento muito mais que nos arregaça, é ou não é? Em algum momento isso foi tão poderoso para nós que fez algum sentido muito prático na nossa vida. E que hoje parece que isso não passa de uma mera informação. Nós precisamos ter uma vida de louvor ao Senhor. Isso parece que não tem mais profundidade. E por que não tem profundidade isso? Porque nós perdemos o caminho da cruz. Ou nós perdemos a consciência do que é o caminho da cruz. E isso é muito perigoso para nós que somos cristãos. Nós não podemos perder o caminho, a direção da cruz. A gente sabe o caminho e a direção de vários lugares, né? As coisas que a gente mais gosta na vida, a gente sabe o caminho fácil. Nada nos impede, nada tira o nosso ânimo para caminhar em direção ao caminho das coisas que nós gostamos. Mas para o caminho da cruz, parece que tudo entra no meio e nos desfoca. Parece que não tem GPS no mundo que nos direcione, que nos redirecione ao caminho da cruz. Isso dentro dos nossos sentimentos. Por quê? Porque nós perdemos a consciência de amor a Deus. Nós perdemos a consciência de uma vida totalmente entregue à devoção ao nosso Senhor. As verdades que a gente sabe sobre Deus, sobre o Evangelho, parece que são meras informações. Isso me choca. Me choca saber que Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, se tornou uma mera informação que chega para nós e que parece ser interessante, mas que não transforma quem somos. E me choca ainda mais pensar que nós não estamos nem aí para essa realidade, de que isso não parece não ter mais poder. Nós encaramos o Evangelho como algo que não é mais poderoso. Nós olhamos para o Evangelho como algo mais que não surte efeito na vida do pecador. Então a gente sabe o caminho e a direção das coisas que nós amamos. Nós sabemos o caminho e a direção das coisas que o nosso coração clama por afeição. Mas nós perdemos a consciência e a direção do caminho da cruz. Do caminho da cruz. E a gente perdeu essa direção por quê? Porque nós achamos que o caminho da cruz é um caminho ruim. A gente não consegue ver beleza no caminho da cruz. Por isso que o tema desse sermão é um caminho de afeição. O que é afeição? É uma inclinação desejosa por um ato de louvor. É quando nós estamos inclinados, mesmo que inconscientemente, a expressar louvor, a expressar adoração, elogio, devoção ao nosso Senhor. Isso é afeição. E o texto que a gente acabou de ler relata um ambiente perfeitamente cabível para uma expressão afetiva de louvor e de adoração. O versículo 12, primeiro que a gente leu, diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém.
Então a gente tem aqui como pano de fundo um cenário que tensiona o progresso e o destino sofredor de Jesus. Esse é o cenário que tá se formando aqui. Jesus está caminhando para o seu destino, que é um destino de sofrimento. Esse é o background aqui dessa realidade. A gente viu no domingo passado que Jesus estava em Betânia, certo? E ele estava numa celebração de vida. Ele estava num tempo precioso de mesa, de comunhão, com amigos muito preciosos. E eles estavam ali celebrando a ressurreição de Lázaro. Era um momento precioso demais. Estava sendo celebrada a vida. Uma vida que só é possível por meio da obra de Cristo. Porque Lázaro só ressuscitou por causa da obra de Cristo. Por isso que ele ressuscitou. E naquele momento ali, tem um cenário brilhante ali. Muito especial que acontece. Maria, que é a irmã de Lázaro, ela se devota ao Senhor. Ela expressa aquilo que está no coração dela. Ela coloca para fora aquilo que é uma realidade interior. Ela consegue externalizar aquilo ali. Aquilo que está dentro do coração. Ela coloca para fora de maneira profunda. O que ela faz? Ela derrama um perfume muito caro, que até o Judas, que não tem um coração devoto, olhou para aquilo e falou assim, isso daí poderia ser usado de outra maneira. Ela derrama ali o perfume muito caro nos pés de Jesus, com muito simbolismo, e ela enxuga com os próprios cabelos. Esse é um momento precioso ali. Essa atitude de Maria, ela marca esse momento aqui. O que a gente leu hoje tem como uma realidade por trás a ação de Maria. A ação de Maria marca esse impulsionamento do caminho da cruz. Por quê? Porque ela unge os pés de Jesus para que ele possa seguir o caminho para a cruz, para cumprir a sua vocação terrena. Ela não teve apenas uma ação, uma atitude humilde de quem está ali prostrado aos pés de Jesus e lavando, porque ela adora de fato. A adoração que Maria está expressando aqui é uma adoração que revela que ela compreende qual é o caminho que Jesus deve caminhar. Então ela lava os pés de Jesus para que Jesus siga o seu caminho. Ela unge os pés de Jesus e envia Jesus para o caminho que é o caminho da cruz, que é o caminho onde Jesus agora ele vai cumprir a sua vocação terrena. Que os discípulos em muitos momentos não estavam entendendo aquilo. Porque lembra de Pedro? Como assim não? O Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai ser cuspido, o Senhor não vai, não é possível que as pessoas vão fazer isso com alguém tão bom. E Pedro não estava entendendo nada da vocação do Cristo, do servo sofredor. Então esse é o caminho que Jesus está seguindo. Depois de ter seus pés lavados, ungidos, em um momento de adoração. Isso nos faz lembrar que todo envio tem como princípio a adoração. A expressão de adoração, de devoção. E agora Jesus com seus pés ungidos, nesse ambiente profundo de adoração, ele é enviado para o caminho da cruz, certo? Se a gente for observar os versículos 9 ao 11, logo após essa celebração da ressurreição de Lázaro, um número expressivo de judeus já bola um plano para matar Lázaro. Lázaro não tem um minuto de paz, né? O cara acabou Jesus acabou de ressuscitar e os judeus agora já estão bolando um plano para matar Lázaro novamente. Ou seja, quem se associa aos feitos de Jesus está sujeito à perseguição, está sujeito à dor, está sujeito à morte. Quem tem ligação com o mestre está sujeito à morte.
está sujeito a ser perseguido. Lembra que Jesus falou, se o mundo odeia vocês, relaxa. Está tudo certo. Por quê? Porque antes me odiou. Então, se o mundo odeia a nós, cristãos, está tudo certo. Não tem nada errado. Por quê? Porque isso comprova que o mundo odeia o nosso Redentor. Que o mundo odeia aquele que é o Redentor da nossa vida. Que é o Redentor do mundo. Então, se nós estamos associados a Cristo de alguma forma, dor, sofrimento, morte, esse é o caminho de afeição. Esse é o caminho que expressa a beleza do Evangelho. É o caminho da dor, é o caminho do sofrimento, é o caminho da perseguição, é o caminho da ameaça, é o caminho da... É isso, ameaça. Eu estava pensando numa palavra, mas era exatamente essa. Entendeu, gente? Então, Lázaro, nos versículos 9 ao 11, os judeus já estavam bolando um plano para matar Lázaro. E aí, como Maria ungiu os pés de Jesus, ele segue em direção ao seu propósito. Para onde Jesus vai? Que é o que a gente viu aqui no texto. Jesus vai para Jerusalém. Gente, Jesus não está de rolê. Jesus não está indo, vou dar um rolê em Jerusalém para ver o que está rolando lá. Né? Pô, cidade maior, pô, tem mais gente, aquela coisa toda. Não, Jesus tem uma direção. Jesus está indo para Jerusalém por um motivo muito específico. A gente sabe que Jerusalém é a cidade que cedia as celebrações judaicas. É onde as celebrações acontecem, as festas, né? E no tempo dessas festas, os judeus vinham de todas as partes. Todas as partes do território palestino tinha as caminhadas, as peregrinações dos judeus vindo para Jerusalém para celebrar a festa. As festas do seu próprio povo. Então a gente sabe muito bem disso. E eles se encontravam e se reuniam no templo em Jerusalém. Esse era o lugar que eles se reuniam para a grande celebração. E aí o texto nos diz que uma grande multidão de judeus que estavam em Jerusalém por causa da festa, já estavam ali por causa dessa festa, eles ficaram atentos, eles ficaram observando, porque eles ouviram falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então, a gente percebe que tem uma expectativa por trás dos judeus. Por quê? Porque Jesus está chegando. Eles estão com grandes expectativas para a chegada de Jesus em Jerusalém. E aí o versículo 13 diz o seguinte: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E a gente tem aqui um momento muito especial acontecendo. Algo muito especial acontecendo. Fica à vontade, meu irmão. Se quiser entrar, você é bem-vindo. Então a gente tem aqui um momento muito especial acontecendo. Os judeus, os menos improváveis a prestarem um culto afetivo, expressarem os seus sentimentos de adoração ao Senhor, eles estão fazendo aquilo que os cidadãos de Jerusalém não estão. Por que eu estou fazendo esse comparativo aqui da expressão dos judeus e da falta de expressão do povo ali de Jerusalém? Porque esse povo de Jerusalém, eles sempre tiveram contato com o templo. Eles sempre tiveram acesso a uma teologia boa, a bons ensinos, né? Eles sempre souberam da promessa messiânica. Eles tiveram acesso a isso daí. Eles tiveram acesso às cerimônias, os sacrifícios e tudo mais. E mesmo com tudo isso, mesmo tendo acesso a tudo isso, eles não nutriram em si um desejo profundo de louvor a Deus. Quem que fez isso? Os judeus que estavam espalhados e que vieram para reunir para a festa. Esses criaram a expectativa e expressaram um sentimento que aqueles que supostamente eram conhecedores
da profecia que indicava o Cristo, não fizeram. Isso aqui, gente, pode parecer uma mera informação, mas isso aqui está muito presente nos nossos dias. Sabe por quê? Porque a gente sabe da Bíblia, a gente sabe orar, a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe o porquê que a gente está aqui nessa terra, e muitas das vezes nós estamos sendo vistos como aqueles que não entregam as suas vidas em adoração a Deus. Aí quem que percebe? Quem que tem uma adoração genuína? Aquele que não sabe nem ler a Bíblia. O cara que tem dificuldade de leitura. O cara que não teve acesso a bons livros. O cara que não teve acesso a uma boa igreja. O cara que não teve nada disso. Nós somos muito privilegiados. Nós somos muito privilegiados. É por isso que a gente tem que entender que o Evangelho é algo muito prático. Sabe por que a gente é privilegiado? Todo domingo a gente vem aqui no mesmo lugar e você pode ter a certeza de que você nunca vai ouvir aqui algo contrário ao Evangelho. Você nunca vai vir aqui num domingo e vai ouvir a gente rasgando as Escrituras e comunicando uma mentira. Nós somos privilegiados. Nós temos acesso a uma boa teologia. Nós temos acesso a uma comunhão que não é uma comunhão que nos cobra. Você nunca vai chegar aqui nesse lugar e você vai ser questionado se você dá dinheiro ou não. Isso é privilégio para poucos. Privilégio para poucos. Sabe por quê? Porque é o Evangelho que nos move. O que a gente vê aqui? Judeus, pessoas que não tiveram os mesmos privilégios do povo de Jerusalém, que estava no templo o tempo todo. O povo de Jerusalém nem se esforça para se deslocar para as festas, porque eles já estão lá. Vem judeu das extremidades do território palestino para o templo. Por quê? Porque a celebração para eles é algo profundo, precioso. Esses estão com expectativa na entrada de Jesus em Jerusalém. Aqueles que têm boa teologia, que moram do lado da igreja, do templo, que em Jerusalém, não estão com expectativas. Não estão expressando os seus sentimentos a esse. Olha o que os judeus estão clamando. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Olha o que esse povo estão clamando aqui. Isso é muito contraditório de se pensar que pessoas que supostamente nem conhecem a profecia do Messias. Tem muitos desses aqui que provavelmente não conhecem, não tiveram acesso a essa revelação. E eles estão com seus corações com grandes expectativas. Então, o símbolo revelado aqui na ação dessa multidão é muito importante. O texto diz que eles estão com ramos de palmeiras. Os ramos de palmeiras simbolizam o emblema da vitória e da paz. Os ramos de palmeiras, eles são levantados como simbolizando a vitória. É quando o povo voltava das guerras e voltavam cientes de que venceram. E a celebração disso era os ramos das palmeiras. Mas também simboliza um ato de reconhecimento de uma grande autoridade. Quando se levanta os ramos de palmeiras, também está sendo reconhecido que há uma autoridade ali. E o que essa multidão de judeus está expressando aqui com isso, com essa ação, é celebrar com cântico, com júbilo, a alegria e o regozijo de receberem ali um novo rei. Os judeus estão celebrando a entrada e a chegada de um novo rei. E a gente sabe muito bem que
nós vivemos em um mundo onde, quando você coloca expectativa em algo, você não coloca por um acaso. Você coloca porque você acredita. Quando você vota num político, basicamente você está querendo dizer que você acredita naquilo que ele está te falando, que ele está te prometendo. Então você está, de alguma forma, se devotando a uma promessa e você está colocando expectativa nessa promessa. O povo aqui está com os ramos de palmeiras. Palmeiras não, hein? E eles estão clamando, eles estão cantando, eles estão jubilando aquele na qual eles reconhecem agora como um rei. Isso se comprova com o que eles gritam aqui, né? Com a maneira como eles expressam, o que eles estão expressando em alta voz. Hosana. Hosana não é uma mulher, né? Não é uma mulher. Quem é a Hosana, né? Quem é essa Hosana que a Bíblia fica falando aí? Quem é, né? Tem uma, né? É nome de gente mesmo, Hosana. O que eles estão gritando aqui, clamando? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Então, eles testificam aqui que eles reconhecem Jesus como Messias. Eles testificam que aquele que foi prometido desde a antiguidade aos seus pais, aos antigos, aquele na qual a redenção era prometida e era aguardada, é o Cristo. É esse que está entrando em Jerusalém. É esse. Eles clamam Hosana. Essa expressão Hosana, que não é uma mulher, é um ato de invocação. É um ato de pedido de socorro. Só que é um pedido de socorro diferente. Por quê? Porque é um clamor de esperança. Não é socorro. Simplesmente. Quando a gente grita socorro, a gente está só expressando que a gente está precisando de alguma coisa. Mas a gente não tem a certeza de que a gente vai ser atendido. Só que Hosana é um socorro, é um pedido de socorro com uma expectativa de esperança já embutida nesse clamor aqui. É um clamor de esperança. Eles acreditam fielmente que a quem está sendo clamado existe resposta. Isso é Hosana. Quando a gente fala Hosana, a gente está falando, Senhor, me salva. E quando nós falamos, Senhor, me salva, isso não é um simples pedido de socorro, é uma certeza de salvação. Senhor, me salva. Por que nós falamos isso? Porque nós sabemos que Ele nos salva. Que Ele é poderoso para nos salvar. Essa expressão ela é muito profunda, porque ela nos leva a pensar que o nosso clamor ao Senhor, ao nosso Deus, não deve ser apenas pedido de socorro. Não é apenas isso. O nosso clamor a Deus deve expressar uma verdadeira devoção, uma fé inabalável. É um clamor que expressa fé inabalável, que aquele que é o nosso Salvador, Ele pode escutar as nossas petições. Ele pode trazer redenção para as nossas petições. É a certeza. Não é a desconfiança. Será que Deus pode me salvar? Será que Deus pode me ajudar? Não é. É a certeza. E a maneira mais exata de clamar ao Senhor é isso. É unir o nosso pedido de socorro a uma profunda expressão de louvor e adoração. Você quer ver uma coisa? O Salmo 118, verso 14, diz algo muito profundo. O que ele fala? O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. A gente fica com a parte A, né? O Senhor é a minha força. Se Ele é a nossa força, Ele é o nosso cântico. Nós temos certeza que Ele é a nossa força? Temos. Se temos certeza que Ele é a nossa força, temos certeza que Ele é o nosso cântico. Que a Ele nós devemos entoar o nosso cântico.
o nosso louvor, a nossa adoração. Está vendo como a gente fatia o nosso entendimento sobre Deus? E a gente torna as coisas rituais, sem valor algum, sem sentido, sem significado, meros símbolos, porque a gente não consegue ver a profundidade do que a palavra de Deus fala. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ou seja, reconhecer que somos ajudados pelo nosso Deus traz uma consequência imediata de louvor. De louvor. Por isso que para a gente tem que ter sentido agradecer a Deus. Lembrei ali, a gente estava na porta. O Titão falou, obrigado, Jesus. Na mesma hora eu pensei, pelo quê? E aí logo eu voltei atrás. Só por isso. Só por agradecer. Não precisa ter um porquê. Só que a gente tem que achar porquê. Eu amo a Deus, por quê? Eu agradeço a Deus, por quê? Tem que ter motivos. E sempre motivos que trazem benefício para nós. Engraçado, quando a gente quer louvar a Deus, a gente quer louvar tentando achar algo que traga benefício para nós. É louvor a Deus ou é louvor a nós? É louvor a Deus, o nosso louvor é a Deus, ou é para que traga algum benefício para nós? Ou seja, reconhecer que somos ajudados pelo nosso Deus traz uma consequência imediata de louvor. Ou seja, se não há louvor, se não existe louvor, se não há sentimento afetivo de devoção, nós estamos apenas crendo em um Jesus que é curandeiro, que é milagroso, que é poderoso para fazer superpoderes. É um super-herói. Se não há expressão de devoção, de adoração, Jesus para nós é só alguém que é capaz de fazer algo que demonstre uma certa superioridade. Mas a gente nunca vai enxergar Jesus dessa forma, como alguém que é merecedor de honra e de glória. Nunca. Se não há louvor, se não há expressão de devoção, a gente está crendo em um Jesus que é muito poderoso, mas que não é digno, que não é merecedor de honra e de glória. Porque às vezes a gente está enxergando Jesus como aquele que é capaz de ressuscitar o Lázaro. E a gente não duvida até. E a gente se acomoda com a ideia de que a gente não duvida. Então, eu sou um crente. Por quê? Porque eu não duvido que Jesus é capaz de ressuscitar o Lázaro. Só que a gente esquece que esse que é capaz de ressuscitar o Lázaro é digno de louvor e adoração. É digno de louvor e adoração. Ele não é só aquele que ressuscita mortos. Ele não é só aquele que acalma a tempestade. Ele não é só aquele que cospe no chão, faz lama, passa no olho do cego, o cego vai lá, lava os olhos e enxerga. Ele é digno de louvor e adoração. Ele não é aquele cara que a gente deve estar apresentando o seu currículo. Jesus não quer. Ele não precisa que a gente fique apresentando o currículo dele. Vem para Jesus, sabe por quê? Ele cura. Vem para Jesus, sabe por quê? Porque ele pode fazer isso, porque ele pode fazer aquilo. A gente quer convencer as pessoas e a gente acha que isso é ato de adoração, quando na verdade a gente está apenas apresentando o currículo dele. Jesus não precisa que a gente fique apresentando o currículo dele. O que ele requer de nós? Que nós o adoremos. Que nós o adoremos. Por quê? Porque ele é digno. Para quê? Porque ele é digno. Por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque ele é digno. Isso é o que nos faz compreender quem ele é. Só há um motivo pelo qual nós existimos. Só há um motivo. Se a gente for viajar filosoficamente, por que você existe? Por causa disso. Por causa disso. Só existe um motivo pelo qual nós existimos. Agostinho vai dizer que é para existirmos
no nosso Criador. Por que nós existimos? Porque nós precisamos existir no nosso Criador. Ou seja, isso significa que não há vida fora do existir no nosso Criador. Nós não fomos criados para estarmos sobrevivendo. Nós somos criados para existir em uma realidade pertencente ao Criador. Nós fomos criados nele, não só por ele. Nós não somos apenas obras da sua mão. Né? Se nós fôssemos obras da sua mão, nós seríamos uma estátua. Adão, se fosse só obra das mãos de Deus, era só uma estátua. Mas Adão é um ser criado à imagem do Pai, porque ele recebeu o sopro daquele que tem vida. Então, por que nós existimos? Nós existimos para existir no nosso Criador, porque nós somos criados nele e não só por ele. Nós somos criados por ele, nele, para existirmos nele, para encontrarmos sentido em existir nele. E tudo isso em profunda devoção e louvor. Sempre. Não só quando tem culto. Sempre, sempre. Então essa multidão aqui, numerosa de judeus, está celebrando a vitória de ter um novo rei, de ter um representante. E aí o que eles falam? Bendito é o rei de Israel. Bendito é o rei de Israel. E aí os versículos 13 e 14 diz: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. Esse versículo aqui, ele confirma a profecia do profeta Zacarias, que a gente leu hoje, David leu, Zacarias capítulo 9, o versículo 9 especificamente diz essa mesma coisa. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então João, ele está aqui no relato, tratando de lembrar o cumprimento profético para trazer veracidade para essa ação de Jesus, para a situação que está acontecendo aqui. Vale a gente lembrar que a atitude do povo judeu em reconhecer Jesus como rei é em partes equivocada. Está tudo muito lindo até aqui, por parte dos judeus, mas é em partes equivocada, porque o que eles esperam é um rei que vai apresentar um reinado físico, visível, um rei do território. É isso que eles estão clamando, é isso que eles estão considerando aqui. E Sião, como o texto mostra aqui, não é Sião físico. Não é Sião físico. É o Sião, povo de Deus. A promessa não é para Jerusalém. A promessa é para Sião. E o que é o Sião? É o povo de Deus. É as pessoas que compõem a grande família de Deus. Então o reinado de Jesus não é um reinado físico. O rei que está entrando em Jerusalém não é um rei que vai reinar em Jerusalém. O reinado de Jesus é espiritual. Ele é o rei do seu povo. Ele é o rei desse povo. É o rei que vai providenciar redenção para o seu povo. E não resolver os aspectos políticos socioeconômicos de Jerusalém ou do templo. Não é essa a intenção. O reinado que Jesus está anunciando nem se compara com os reinados humanos. Nem se compara com os reinados, com o aspecto político. Nem se compara. Jesus, ele entra em Jerusalém por um único motivo: para cumprir o seu propósito como redentor, para mostrar que ele é rei. Mas é um rei que é redentor, é um rei que traz redenção espiritual para o seu povo, e não redenção política para o povo. Esse é o motivo de Jesus, para se anunciar rei
do seu povo. E o texto diz que ele entra montado em um jumentinho. Imagina a cena, o povo aclamando um rei com ramos de palmeiras, e esse rei nem sequer se parece com um rei. Esse rei nem se assemelha a um verdadeiro rei que as pessoas esperam. Eu fico imaginando quem não estava nesse grupo da multidão, olhando para aquilo pensando, esse povo está doido? Está considerando um rei, um cara que está entrando em Jerusalém montado num jumento? Que tipo de reinado esse cara pode propor? Que tipo de resoluções políticas esse cara pode propor para a gente? Ele não tem nenhum cavalo de grande porte para entrar na cidade. Entra num jumentinho, imagina essa cena. Os próprios discípulos, eles não entendem bem aquela cena. E nem tudo que está em volta daquela cena. Por quê? Porque é paradoxal demais. É paradoxal. Um rei que não chega com sua tropa de soldados, que não chega com seus grandes cavalos, né? Chega montado em um simples jumentinho. E aí o versículo 16 fala, a princípio seus discípulos não entenderam isso, ou seja, confirmando. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Ou seja, só depois do cumprimento, os discípulos entenderam o que tinha sido profetizado no passado. O que estava revelado na escritura do Antigo Testamento, eles não entenderam e só compreenderam depois do seu cumprimento. É um tipo de incredulidade. Isso. Né? Crer na coisa concreta é um tipo de incredulidade. É uma fé falsa, né? De alguma forma. E aí o versículo 17 fala, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então vocês lembram que quando Jesus ressuscitou Lázaro, tinha lá um grande grupo de judeus presente e que eles passaram a crer por meio do milagre da ressurreição. O texto está dizendo que esse povo saiu para anunciar aquilo que Jesus tinha feito. E aqui nessa altura do texto, eles continuaram a espalhar. Mesmo, mediante a possível perseguição, mesmo sabendo das consequências que isso poderia gerar para eles, eles estão anunciando os feitos de Jesus, ou seja, o fato de que Jesus ressuscitou Lázaro, e eles estavam lá comprovando daquilo ali. E aí os versículos finais falam o seguinte, muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. A mensagem da ressurreição de Lázaro, ela se espalhou, e muitos passaram a crer em Jesus. Muitos. E os fariseus, quando eles viram isso, eles começaram a reconhecer que esses feitos milagrosos de Jesus, né, arrebanham muitas pessoas. Aquilo que Jesus é capaz de fazer atrai muitas pessoas. E aí, finalizando esse trecho aqui, e analisando todo o cenário, a gente pode perceber que há uma verdade por trás de tudo isso, que a multidão de judeus não está vendo e nem os fariseus também estão vendo. Algo muito mais profundo aqui, que é o quê? O fato do motivo da entrada de Jesus em Jerusalém. Os judeus não estão entendendo, eles estão aclamando, eles estão adorando, só que eles não sabem o real motivo, eles não sabem o porquê, e nem os fariseus também sabem o porquê que Jesus está entrando em Jerusalém. E Jesus está entrando em Jerusalém unicamente para corresponder ao propósito do seu ministério como servo sofredor. Unicamente.
Jesus está entrando em Jerusalém porque ele está seguindo o caminho da cruz. Porque Maria ungiu seus pés e o enviou. Vocês entendem por que Judas não compreendeu? Judas queria impedir que Maria ungisse os pés de Jesus. De alguma forma, Judas não estava apoiando a caminhada de Jesus para a cruz. Esse é o motivo pelo qual Jesus está entrando em Jerusalém. Seguir o caminho da cruz depois de ter tido seus pés ungidos e enviados para esse destino. Que esse era o destino dele. Quem ama Jesus compreende o seu destino. Sabe para onde ele vai. Isso que aconteceu com Maria. Ela entendia. Jesus está apresentando o seu reinado enquanto ele caminha para a morte. Olha que paradoxal. Jesus está se apresentando como um rei, mas não como um rei que vai reinar por anos, guiando aquele povo. Por isso que isso é muito paradoxal. Como é que alguém... É como assim, ó, o cara que está com câncer terminal se candidata a presidente do país. Aí você fica, ué, que coisa mais louca. Esse cara está se candidatando, se ele ganhar, ele vai morrer já já. Como é que ele vai cumprir as coisas? É basicamente isso aqui que a gente está vendo aqui. Jesus está apresentando seu reinado, está se apresentando como um rei, enquanto ele está caminhando para a morte. Enquanto ele está seguindo o caminho da cruz. E não o caminho da vida para reinar entre o povo ali. Não é isso. E o que os fariseus não entendem aqui, né, ao reconhecer que aparentemente eles não podem fazer nada, né, para impedir que as pessoas sigam Jesus, é que se essas pessoas elas estão reconhecendo Jesus como rei, se elas estão crendo no seu poder por meio dos milagres ali, né, elas estão direcionando os seus pés para o caminho da cruz também. Os fariseus também não estão entendendo isso. O que eles falam? Quer saber? Não tem o que a gente fazer. Não tem, a gente não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque todos estão seguindo ele, todo mundo está seguindo ele. Então, para os fariseus é como se fosse assim, perdemos, ele ganhou, a galera quer seguir ele. Só que eles não entendem que essas pessoas que estão caminhando, seguindo a Jesus, estão caminhando para o seu destino. Seguir a Jesus é segui-lo para onde ele vai. Para onde ele está indo? Para a cruz. Eu creio em Jesus, eu quero segui-lo, eu quero ser um discípulo, é de fato um seguidor de Cristo. Aí a gente quer ser discípulo de Jesus sem ir para a cruz. Né? Sem calcular, né, o custo de ser um discípulo. Sem compreender esse caminho. Então os fariseus eles estão sem entender isso. Eles não estão entendendo que essas pessoas que estão crendo em Jesus e que estão seguindo a Jesus, se estão de fato crendo em Jesus, estão seguindo para o mesmo caminho. Estão seguindo para o caminho da morte, o caminho da cruz. O que a maioria das pessoas que se convertem ao evangelho não sabe, logo de início, é que elas estão, ao participar agora de uma realidade de conversão, né, a pessoa de Cristo, elas não compreendem que elas estão enveredando por um caminho de crucificação. É muito lindo, não é? Quando a pessoa vem no culto, pô, eu quero Jesus e tal, a gente fica, os céus está em festa. E é aquela alegria, a gente fica alegre. Mas a gente nunca conscientiza o caminho. A gente nunca conscientiza. Por isso que lá na Avalanche tem, logo no início, né? Bem-vindo à morte. Aí tem gente que fala, misericórdia.
misericórdia, bem-vindo à morte. Como assim? Bem-vindo à morte. Bem-vindo ao caminho da cruz. Bem-vindo ao caminho onde Cristo está andando. Se nós queremos segui-lo, nós estamos caminhando o seu caminho. Nós estamos indo para o lugar que ele está indo. Então isso acontece no nosso meio. As pessoas vêm, mas elas não têm a compreensão de que elas estão enveredando para esse caminho. Elas não compreendem que o caminho que elas estão agora não é o caminho da vitória que elas imaginam. Não é o caminho da paz que elas imaginam. Muito pelo contrário, é um caminho onde as mãos estão ocupadas agora. Não é um caminho onde eu largo as sacolas e vou livremente. Vem para Cristo que é liberdade. É liberdade, mas as nossas mãos estão ocupadas. Seguir a Cristo é ter a consciência de que as nossas mãos estão ocupadas. Carregando o quê? A cruz. No caminho para a cruz. Essa é a grande verdade. E a gente está sendo sufocado, a gente está sendo pressionado pelo espírito do tempo a fugir de tudo que lembre de dor, de tudo que lembre de sofrimento. E a gente está migrando cada vez mais para o que pode nos garantir sucesso, mérito, sem esforço. Sem esforço algum. Só que se a gente observar aqui o cenário desse texto, o caminho da celebração, o caminho de reconhecimento, de esperança, é um caminho para a cruz. Um caminho de afeição é ver beleza no Deus que está se entregando voluntariamente à morte, para que nós não possamos provar da morte eterna. Essa é a beleza do Evangelho. Deus se entregando voluntariamente para a morte, para que nós tenhamos expectativa de esperança de que não morreremos eternamente. Mesmo que a gente morra, e a gente vai morrer em algum momento, é ter a certeza de que não morreremos eternamente. É ter a certeza de que não estaremos não pereceremos. Pronto. Não pereceremos. Essa é a beleza desse caminho, que é o caminho da cruz. Aqui. E mais, a entrada de Jesus em Jerusalém apresenta para nós que nos consideramos, né, seus discípulos, que nós somos atraídos para esse mesmo caminho, certo? Hoje hoje em dia, né, a gente está vendo cada vez mais as pessoas se afastarem desse caminho. As pessoas se enveredarem por outros caminhos, né? Por quê? Porque foram apresentadas para elas recompensas meritórias. Que foram apresentado para ela um caminho largo, um caminho de fato perfeito, que não requer nenhuma renúncia, que não requer nenhum tipo de sofrimento. As pessoas elas não querem mais caminhar com Jesus porque elas percebem que elas foram enganadas. Muitas das pessoas do nosso tempo não querem mais caminhar com Jesus porque elas perceberam que foram enganadas. Apresentaram para elas um caminho de autorrealizações. Apresentaram para elas um caminho que não leva à cruz, e sim ao inferno. Porque o caminho da autorrealização não é um caminho para a cruz. Não é o caminho para o céu. Não é. O Evangelho, gente, para a gente finalizando aqui. O Evangelho não é um amuleto. O Evangelho não pode ser para nós um amuleto. O Evangelho não é um amuleto para usurpadores. Não é. O Evangelho é a notícia que caminhamos para a cruz.
Doa a quem doer. Só que a gente precisa ver beleza nisso. Beleza na cruz. A gente precisa reconhecer que a beleza do Evangelho é Cristo crucificado. Vê como é paradoxal? É ver beleza na ideia de que Cristo crucificado nos convoca a tomar a nossa cruz e reinar com Ele. Tomar a nossa cruz e reinar com Ele. O caminho do Evangelho é trocar os nossos belos cavalos, né, a nossa tropa, pelo jumentinho sem glamour. Pelo jumentinho que ninguém dá nada. Esse é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é um caminho de afeição. É um caminho de louvor. É um caminho de clamor. O que nós estamos clamando? Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu queria que nesse momento a gente pudesse, diante disso, diante dessa consciência de clamor, que a gente pudesse fazer uma oração pessoal.